e trabalhadores do Teresa de Jesus. Boa noite, e eu agradeço mais essa oportunidade, tá? De poder estar com vocês aqui em mais uma conversa, em mais um estudo, tá? Mais uma oportunidade de aprendizado, né? Principalmente para mim, aqui para poder fazer o estudo aqui para vocês, tenho que estudar e vou aprendendo sempre mais, tá? E para vocês também. Então nós juntos vamos hoje conversar e aprender mais um pouco, tá? Nessa nossa jornada, né, infinita da evolução. Bom, gente, vamos lá então para a nossa página de abertura do nosso estudo de hoje, né? Nosso estudo de hoje tem um assunto, o título Mãos Limpas, tá? Muito propício para esse momento aí, né, que vivemos, pandemia, essas coisas, né, complicadas, mas que temos que ter muita responsabilidade para nós, para conosco e para com os outros também, tá? Vamos lá, da nossa página inicial, da nossa página de abertura, que é a lição 10, tá, do livro Vinha de Luz. O título Levantai os Olhos, livro do médium Chico Xavier e do espírito, ditado pelo espírito de Emmanuel, tá? Então, vamos à leitura agora. O mundo está cheio de trabalhadores ligados ao estômago. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, mas simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam as esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé, acima das sombrias. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Tá? Bom, e assim, né, nós agora vamos partir para a nossa prece de início do estudo de hoje. Bom, vamos agora nos preparar para a nossa prece de início do estudo de hoje. Tá? Vamos fechar os nossos olhos. Bom, e vamos agora agradecer muito por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Assistindo esse estudo, tá?
para aqueles que estão assistindo, né, a nossa conversa ao vivo, principalmente, mas também para aqueles que vão ter a oportunidade de assistir depois a esse vídeo, que ficará disponível. Vamos também pedir proteção, né, nesse momento para os nossos lares e para que tudo corra bem no nosso estudo. E vamos pedir que nossos guias e mentores nos ajudem, né, para que possamos ampliar a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade até de sensibilidade para uma melhor compreensão do que todos aqui vamos conversar hoje, né? E que assim a espiritualidade amiga estando com todos nós, que Mestre Jesus possa nos abençoar, em nome de Deus, para que possamos realizar, né, um estudo na mais completa paz, tá? E com o melhor entendimento possível para todos nós, melhor compreensão. Que assim seja, graças a Deus, gente. Vamos lá ao nosso estudo de hoje. Bom, pessoal, então agora, após a página, né, inicial a leitura, após a prece, vamos aí dar continuidade ao estudo. Então é o seguinte, hoje nós vamos conversar, tá, sobre o que nós queremos da vida e sobre o que nós fazemos com ela. Muitos dizem, inclusive, que papos como esse, né, são assuntos exclusivamente religiosos ou espirituais. Será? Mas nos falta, na verdade, conhecimento sobre muita coisa. E Joana de Ângeles, inclusive, né, sobre isso, no livro Entrega-te a Deus, nos fala que o conhecimento liberta, tá? A ação correta dignifica. Então é muito comum confundirmos palavras e conceitos sobre mentalidade, ética, religião, teologia, crenças, filosofia, ciência, verdade, mentira, compreensão, aprendizado, conhecimento, descoberta, espiritualidade e também espiritualismo. Mas desde quando falar sobre a maneira de pensar, agir e suportar é somente religião? Em todos os instantes estamos decidindo e estamos também realizando. Como podemos perceber as palavras citadas, né? Como a gente falou aí sobre os conceitos, exemplificando, e os seus respectivos conceitos, vão muito, mas muito além do que entendemos somente por religião. Atualmente, parece que tudo fica cada vez mais acelerado, complicado, né, e confuso. Tá? Vivemos situações difíceis, sobretudo com essa pandemia. Toda essa aceleração, né, e tudo isso aí é por causa desses tempos finais que estamos vivendo, dessa mudança, né, do tipo de planeta para expiação para regeneração. Bom, mas cada um, sem saber muito sobre tudo, imagina ter razão com o pouco que sabe, apontando inclusive, né, sua mente para direções que distanciam daquilo que poderia ser o mais coerente. Então, em que nós cremos? O que nós sabemos? Pois é uma luta confusa e sem fim entre o crer e o saber. A teologia, por exemplo, é o estudo da verdade. A verdade revelada por Deus. Então é uma revelação divina essa verdade, né? Deus disse.
Você, então, desse tipo de verdade, nessa verdade, você não pode discutir sobre uma revelação divina. No livro sagrado, por exemplo, temos a Bíblia, as religiões cristãs, né, para o pessoal de Israel, contém verdades que não podem ser discutidas. Então, teologia e filosofia não são sinônimos, tá bom? Filosofia não trabalha com a verdade, tampouco com a mentira. Por que isso? A verdade é absoluta, portanto ela não muda. Se a verdade mudar, é porque é mentira. Mas a filosofia trabalha com a busca da verdade, algo que conhecemos pelo nome de conhecimento, essa busca da verdade, que por sua vez, esse conhecimento nós chamamos de descoberta, não é mesmo? Bom, nós ainda não conseguimos trabalhar com a verdade, porque nós não somos perfeitos, somos mutáveis e extremamente falíveis. E por causa disso, nem que a verdade invadisse as nossas mentes, nós não conseguiríamos enxergá-la. Saber diferenciar teologia de filosofia significa melhorar nossa visão sobre o crer e o saber. E quanto mais adquirimos experiência de vidas, né, e por aí vai, nós vamos evoluindo o nosso saber. Vamos ampliando essa visão da diferença entre crer e saber. Num cenário cada vez mais amplo do que o cenário religioso. Aprendendo, inclusive, a afastar muitos medos e achismos. Inclusive, pautam a conduta de muita gente. Vamos ganhando mais responsabilidade em, por exemplo, não achar alguém, não acusar alguém, né, sem ter certeza, ou discordar de alguém, ou discordar sobre um fato ou um assunto que nada sabemos ou sabemos pouco. Enfim, aquela antiga mentalidade tribal e medieval vai sendo abandonada lentamente pela humanidade do século XXI, que vem nos apresentando tecnologias e uma série de descobertas, essa busca desse conhecimento. A sombra coletiva característica dessas épocas, né, lá medievais, por exemplo, vai sendo substituída por condutas bem melhores. Que bom, né? Então vamos abandonar de uma vez por toda a síndrome de Gabriela. Ou você nasceu assim, vai ser sempre assim, e nada vai te mudar. Vai ficar sempre na mesma. Olha, eu sou assim, nasci assim, não vou mudar não. Bom, e novamente, então, citando Joana de Ângeles, que nos ensina já agora em outro livro, no livro Autodescobrimento e Busca Interior, que a experiência do autodescobrimento faculta-nos identificar os limites e as dependências, tá? As aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão, segundo Joana. Espero, né, que após esse nosso papo de hoje, né, que estamos começando ele agora, possamos mudar a nossa mentalidade, ampliar, né, sair da caixinha. Vamos buscar então, gente, essa transformação? Então vamos buscar, né? Bom, então nessa busca, né, dessa transformação, nós temos aqui, né, a continuidade dessa questão da verdade. Então tem um filme, né, recente, inclusive, de nome Relatos do Mundo, tá? Estrelado inclusive pelo ator Tom Hanks. É novo aí, acho que eu vi numa... acho que foi na Netflix que eu vi. Bom, então ele é estrelado pelo Tom Hanks e pela atriz mirim Helena Zengel.
temos ali uma linda história de encontro entre o ex-capitão do exército americano e uma criança órfã de imigrantes alemães lá nos Estados Unidos, que ela foi adotada pelos índios, né, para os índios matarem lá a sua família. E logo depois foi abandonada, né, no meio do nada, por esses próprios índios, pela guerra, uma série de complicações. Então, ambos, né, a menina, né, e o ex-capitão, se encontraram no sul dos Estados Unidos. Isso foi logo após aquela guerra de secessão, né, também conhecido como Guerra Civil Americana, que aconteceu em 1881 entre 1881 e 1865. Tá? Um homem viúvo, sem destino, sem família e uma criança perdida. Nesse encontro, gente, só mais tarde eles iriam perceber que só tinham um ao outro. Duas crenças, duas línguas, duas idades muito diferentes, né? Duas experiências de vida, tudo completamente diferente. Tá? Tudo completamente diferente. Apenas um caminho para duas crenças e dois saberes. Bom, e mais uma vez, né, uma história nos mostra que a soma das diferenças e diversidade precisa, gente, enxergar algo em comum como um caminho único. Na verdade, isso é igualzinho a gente, não é? Que bom que a gente, né, nós enxergássemos. Bom, mas há momentos de nossas existências em que essa história de algum jeito se parece com nós. Ou a gente relutando em aceitar o lado, ou praticando preconceito, né? Ou então tendo uma visão mais madura. Principalmente nesses momentos, né, mais acelerados que vivemos de transição planetária. Né? Com essas disputas políticas de poder que vemos aí, né, no Brasil e no mundo todo. Né? Nós temos também aí esses altos índices, né, de violência, né, tiroteios, desempregos. E temos aí o vírus do Covid-19 também, né, e por aí vai, um monte de coisa. E no meio disso tudo, muitos já estavam vivendo um monte de complicações, tá, em vários aspectos. Amorosos, familiares, financeiros, de saúde, muito mais. Enfim, perdidos igual aos ratinhos aí que nós vimos, né, que às vezes aparecem nos supermercados aí, nas praças de alimentação dos shopping centers, causando comoções, gritarias nos vídeos do Zap, do WhatsApp, que às vezes são divulgados. Bom, e nesse furacão estrutural temos que lembrar do filósofo Platão, que foi o primeiro a definir o que é conhecimento. Ele nos diz que existe um círculo e nele está contido toda a verdade. Então, é o que? Né? O que é verdade está dentro desse círculo. E o que está fora da verdade, né, desse círculo, é mentira. Né? Mas existe um outro círculo que contém as nossas crenças. Tá? E esse círculo, às vezes, tem o quê? Uma imperfeição. Então vamos lembrar daquelas aulas de matemática sobre conjuntos, né, das nossas infâncias, em que tínhamos dois círculos, né, que eles se cruzavam, não todo, né, mas em parte, desenhados, e formando uma área, né, em comum, o pessoal chamava área churada. Então, nessa área formada pela interseção desses dois círculos, né, ou seja, o círculo das crenças e o círculo das verdades, estarão as crenças verdadeiras, algo chamado de conhecimento ou descoberta, né, nessa área de interseção. Isso que Platão nos disse. Então, conhecimento é uma crença verdadeira e justificada racionalmente. Então, para que seja conhecimento, é preciso ter motivos válidos e racionais para acreditar. Tá? Kai Bachut, lá no livro Parábolas do Ensino de Jesus, nos diz que aquele que luta pelo seu aperfeiçoamento no campo do saber e do amor
eleva-se, ou seja, intelectual, né, e moral, né, ele eleva-se. Aquele que não quer compreender, rebaixa-se, desmoraliza-se, né, e absorvido pelas paixões, desce as dores terríveis para expiar e reparar as faltas, né, doenças, dissabores em relacionamentos e por aí vai. E agora, né, temos aí mais um assunto. Lá no caminho, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá na lição Mãos Limpas, tá, é apontado o quanto custou ao apóstolo Paulo a limpeza das mãos. Pois é, vamos usar o apóstolo Paulo como nosso exemplo, essa questão toda de mentalidade, né, de mudança. Atualmente, né, devido à atual pandemia, né, mais uma vez tocando nesse assunto, tangenciando ele, manter as mãos limpas significa mais do que limpeza e o uso de máscara, que são muito importantes. Tá? Há condutas, né, ou seja, relevantes também, que nos protegem, né, de um vírus como o Covid-19. Mas é necessário ainda ampliar mais ainda essa visão sobre manter as nossas mãos limpas, pois quem se cuida se protege, e além de se proteger, tem como consequência proteger os outros à sua volta também, né? A ideia de mãos limpas, tá, nos remete às lições de caridade, gente, esforço para dominarmos nossas más tendências e muitas outras reflexões, inclusive mudança de mentalidade. Isso aí é uma conspiração, isso é isso e aquilo. Vamos melhorar, né? Vamos sair da caixinha. Paulo ensinou o Evangelho mesmo diante de zombarias e açoites, aflições e pedradas. Bom, e o Evangelho, gente, não é somente um conjunto de palavras, e sim vivência, aprendizado, experiência. Cair, levantar. E levantar com disposição de acertar, mas se não acertar, cair de novo, levanta e continua. Além do que sabemos sobre Paulo, né, dos textos do Novo Testamento, nós temos também, né, livros como Paulo Estevam, né, que é ditado pelo Espírito de Emmanuel, né, e psicografado pelo nosso grande Chico Xavier. Então, o apóstolo Paulo peregrinou muito, tanto com seus pés, quanto através de suas cartas. Essas cartas chegaram para 7 igrejas, as quais foram, né, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas a maior peregrinação, gente, de Paulo ocorreu em seu interior. Paulo entendeu muito bem as aulas de círculos e conjuntos, né, que teve com os gregos. Tá? E lá, né, nos falada por Platão, definido conhecimento. Assim como os personagens, né, do filme Relatos do Mundo, já falei, né, do ex-capitão, da menina abandonada, né, e como a trajetória de Paulo, nós também somos peregrinos, gente, da evolução. Tá? E para aqueles que acreditam em apenas uma vida, é bom lembrar que não é o caso dos espíritas, mas é bom lembrar que todos aprendemos e vivemos situações inéditas e desafiadoras até o nosso último suspiro. É como nos diz o poeta Mário Quintana, no poema A Minha Morte Nasceu. Ele diz o quê? Que a minha morte nasceu quando eu nasci. E esse poema, ele nos aponta que somos mais do que massas biológicas à beira da dissolução, pois nós nos preparamos para morrer sempre que nos preparamos para viver cada vez melhor. Nós somos muito mais do que isso, né? Do que esse amontoado biológico.
Nenhuma personalidade morre enquanto, por exemplo, for lembrado, gente. É por isso que, pegando a vida de Paulo como exemplo, entendemos porque ele foi um vaso escolhido por Jesus. Foi preparado para ser o maior divulgador do cristianismo desde a infância. E é óbvio que ele, os pais dele nem imaginavam, Ele teve pais amorosos, foi educado pelos gregos e teve como mestre o grande Gamaliel. Esse grande mestre Gamaliel ensinou a Paulo a capacidade que nós precisamos hoje muito, sendo ou não religiosos, tendo ou não uma religião, acreditando ou não em Deus. Mas a capacidade de ver além da superfície dos rios da vida e das Escrituras. Só as almas sensíveis são capazes de fazer tamanho mergulho, ter tamanha sensibilidade, extraindo o espírito e a letra de tudo à sua volta, observando as emoções, as sensações. Sim, gente, estamos agora tocando no ponto da espiritualidade que é ligada ao transcendental, algo mais abrangente do que o religioso. É preciso transcender as crenças para ampliar sua espiritualidade e o seu saber. Assim como Paulo, também recebemos essas ferramentas, esses presentes para realizar nossas missões durante a vida e para superar, inclusive, os obstáculos. É claro, ninguém recebe exatamente as mesmas coisas, nem aquilo que acha que deveria receber, Nós achamos que deveríamos receber muito mais. Bom, esses presentes, essas ferramentas podem demorar anos para que nós percebamos as suas utilidades. É possível até comparar com jogos de videogame, em que acumulamos vidas e armas, não é isso? Extras para usar em situações específicas lá do jogo, para passar de fase. Bom, mas devemos lembrar o quê? Dessas ferramentas quando enfrentamos, então, sendo taxativo, dificuldades, doenças, momentos difíceis, relações com atuais e antigos desafetos, inclusive a prática do perdão. Mas Paulo, desde a visão de Jesus que o cegou às portas de Damasco, ele despertou, mudou radicalmente de vida, trabalhando de forma incessante para a divulgação dos ensinamentos de Jesus. É claro, enfrentaria obstáculos ao longo da sua tarefa. E enquanto Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, Tiago Menor tornou-se o apóstolo, por exemplo, dos judeus. E um dia, depois de muito tempo, Tiago Menor convidou Paulo para uma conversa. O problema é que eles não se gostavam. Eles eram desafetos. Sabemos muito bem como é isso na nossa vida. E Paulo, para decidir se iria ou não ao encontro, ele decidiu abrir o Evangelho e consultar, abriu a casa. Então ele fez aquilo que hoje fazemos quando buscamos orientação, abrindo ao acaso uma página da Bíblia, Salmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de qualquer livro que nossos sentimentos, nossa sensibilidade desenvolvam um laço, uma aproximação, uma segurança. Os biscoitos chineses da sorte, por exemplo, também são famosos em situações desse tipo. Então, para Paulo, a passagem que se abriu foi o quê, gente? Olha só. Foi: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, reconcilia-te com o teu inimigo o quanto antes. Bom, e sabemos que o adversário, às vezes, é alguém ou uma situação, mas principalmente nós mesmos. Como está até aqui do lado do quadrinho. Então nós sabemos, os adversários também são nossos medos, nossas crenças, nossos preconceitos,
nossos orgulhos, vaidade, ganância, sede de poder, visão restrita do mundo. Mas é preciso refletir ainda que após o quê? Anos, todos nós mudamos. A pessoa mudou e você também. Não é? Aquela pessoa de 10 anos atrás não é mais a mesma pessoa. Aquela pessoa, fulano, assim, se assado, não é. Bom, o problema, na maioria das vezes, é que ficamos, então, cristalizados, né, nas antigas lembranças que temos, né, das pessoas, daquelas situações. Estamos desatualizados, né, sobre. Então, julgamos as pessoas por aquelas antigas experiências que nos deixaram sequelas. Nós também deixamos sequelas em outros. Paulo, dessa forma, né, depois que abriu a página desse conselho, ele foi ao encontro com Tiago Menor e percebeu que a vida exige mais compreensão que entendimento. A vida, gente, é compreensão. É compreender e não ter razão. Compreensão, aceitação, tá? Acolhimento. E foi a grande lição de Paulo. Tá? Foi essa a grande lição de Paulo. A única pessoa que nós podemos mudar somos nós mesmos. Precisamos exercitar o quê? A capacidade, gente, tá? De mudar, de pensar diferente. Bom? De pensar fora da caixinha. Não devemos praticar a mentalidade de rebanho. Não é porque todos estão fazendo que temos que fazer também. Não é porque maridos ou mulheres traem que você tem que trair também. Não é porque se separam que você tem que se separar também e não dar chance ao seu relacionamento a que ele consiga superar aquilo ali. Não é supérfluo. Pessoas não são supérfluas. Pessoas não são coisas. Bom, então, nós temos que o quê? O mal é o mal, mesmo que todo mundo faça. Assim como o bem é o bem, mesmo que ninguém faça. Tá? E Jesus disse que precisamos viver no mundo sem pertencer ao mundo. É como foi colocado na questão 975 do livro dos Espíritos. Que nós não somos só responsáveis pelo mal que praticamos, hein? Muita atenção nisso. Mas também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Né? Os que reconhecem seus erros precisam tomar o quê? O caminho da busca do conhecimento, da busca do saber. Tá? É como nos ensina Jesus através da parábola, né, do filho pródigo. Tá? É como nos ensina Jesus. Tanto nas relações pessoais, como em relação à coletividade. Fugir é pior. Aliás, não adianta fazer o que fez, por exemplo, Tomazino Pereira, personagem lá do livro Reportagem de Além Túmulo, gente. Tá? Ele reclamou da vida e cometeu suicídio. Continua na cabeça, hein? Olha só. Ou seja, desistiu da tarefa de pai e chefe de família. Estava desgostoso com a mulher, com a situação dele lá na família. Aí o que aconteceu com ele? Cometeu suicídio, sofreu no mundo espiritual e depois, né, em outra vida que ele voltou. E ele retornou como filho doente mental, tendo como mãe a antiga esposa que ele tanto desprezava, né? Olinda, tadinho, né? E aí, né? E mesmo o grande Paulo, durante sua peregrinação interior, chegou a dizer: meu Deus, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo, o apóstolo Paulo, disse isso. Bom, mas enxergar isso é um processo de quem já se encontra, né, tentando ser e fazer melhor.
Hernandes do For no livro Mereça Ser Feliz, num capítulo que se chama Inteligência Intrapessoal, diz que não adianta você ser alguém com muito conhecimento científico, tá? Com muita cultura, né? Mas não tratar bem as pessoas, diminuir as pessoas. É preciso saber lidar com as emoções, hein, gente? É preciso saber lidar consigo mesmo e com as pessoas. É preciso ser como o mestre, o grande mestre Gamaliel, o mestre de Paulo, né? E desenvolver a capacidade de ver além da superfície dos rios e das escrituras. Tá? A filosofia, então, tem várias áreas de estudo. Tá? Uma delas não é a moral, e sim a ética. Moral é a diferença entre o certo e o errado. Até botei uma compilação aí no quadrinho, né? Eu estou dando destaque aqui no começo desse assunto. Bom, a moral varia dependendo do lugar ou da época. Então, como vamos saber o que é certo ou o que é errado, gente? Como vamos reconhecer a verdade se ainda somos imperfeitos? Paulo disse em sua primeira epístola, na primeira carta, né, aos Coríntios, que tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Paulo nos disse isso. Analisando isso à luz do conhecimento, né, do professor Mário Sérgio Cortella, temos que nos defender, né, dos bens, das ideias, das crenças, concepções, do orgulho, sentimentos. Precisamos olhar para a ética como conjunto de valores e princípios que usamos para responder 3 grandes questões da vida: quero, posso e devo. Tá? Coloco aqui para vocês um quadrinho, né? Para vocês irem acompanhando esse raciocínio de quero, posso e devo. Então, nem tudo que eu quero, eu posso. Acompanha no quadrinho. Nem tudo que eu posso, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu quero. Então, esses são os verbos: querer, poder e dever. A ética é um ramo da filosofia. E a filosofia é o amor ao saber. E saber é a busca pelo conhecimento. E conhecimento é descoberta. Essa é a grande definição filosófica do Espiritismo. O Espiritismo não encara nada como verdade, assim como conhecimento. Espiritismo não é teologia. Se não for teologia, se não for filosofia, não é Espiritismo. O Espiritismo está em constante evolução, junto com o ser humano e a humanidade. Espiritismo aponta para o crescimento, para a construção, para a transformação. É o saber que liberta e permite as descobertas conscientes sobre si mesmo e o mundo que nos cerca. Tá? Bom, gente, então agora, né, tá muito gostoso o nosso papo, nós já estamos chegando na parte final, né, da nossa conclusão. Bom, então na nossa conclusão, tá, nós temos que Santo Agostinho tem uma máxima. Tá? Enquanto vocês acompanham um pouquinho do quadrinho que eu botei ali, uma sinopse. Então Santo Agostinho, né, tem uma máxima e ele disse assim: as pessoas não são o que parecem ser. As pessoas não são o que deveriam ser. Tá? As pessoas são exatamente como são. E não há nada que você possa fazer a respeito disso. Se você não aceitar essa simples verdade, você nunca será feliz. Não adianta lutar para mudar as pessoas. Bom, é preciso evitar criticar e julgar. Evitemos criticar e julgar. Vamos compreender, reconciliar e crescer juntos. Vivemos um momento
de transição planetária e esse momento de pandemia em que devemos nos preocupar ainda mais uns com os outros. Devemos cuidar da nossa saúde física e mental. Tá? Paulo, de certa forma, apedrejou seu próprio cunhado. Quem puder ler o livro Paulo e Estevão, que ainda não leu, né? Fica aqui a dica. Mas depois ele tornou-se, né, o próprio cunhado dele, Estevão, tornou-se o seu guia espiritual durante os 30 anos seguintes. Né? Amã, que foi o veículo, olha só, gente, de Jesus para a cura da cegueira de Paulo, né, o Ananias, né, foi a do homem perseguido por ele. E esse mesmo Ananias perseguido foi o que recebeu Paulo nos seus primeiros instantes após o quê? A morte do corpo. É assim que Paulo desencarnou. Esses exemplos aqui são úteis para nós, muito úteis. Deus trançou nossas vidas, né, umas com as outras, com outras vidas. E nós nunca vamos nos livrar dessas pessoas. Tá? Você não encontra por acaso com ninguém, não nesse nível que nós estamos já de milhares de reencarnações. Tá? Vamos, a partir disso, melhorar o nosso saber e, por conseguinte, a nossa conduta, o nosso lidar, o nosso viver. Na jornada espiritual infinita, não vamos conseguir o quê? Nos livrar dos nossos desafetos, dos nossos inimigos, tá? Daqueles que temos raiva, inveja, nojo, aversão, ódio, rancor, que ficamos falando mal toda hora. Toda vez que você tira alguém ou uma situação de sua vida, não adianta. Cedo ou tarde, essa pessoa ou essa situação vão retornar. Tá? Você vai encontrar de novo com isso. Então, façamos as pazes. Vamos nos reconciliar primeiro, é claro, com nós mesmos. Vamos aprender a lidar com todos os tipos de diferenças e obstáculos. A grande lição é transformar, descobrir, construir um ser melhor e um mundo melhor. Vamos incomodar, né, os pensamentos, vamos refletir. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o título, né, Amar o Próximo como a si mesmo, é destacado que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento, o quê? Por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso que nós já fizemos. Bom, gente, agora o papo está muito gostoso, mas, né, vamos a nossa... Viu o pessoal do chat aí? Né? Obrigado pela presença de vocês. Tá? Vamos aí para a nossa prece, encerramento, né, do estudo da noite de hoje. Bom, agora chegamos a esse momento de prece de fim do nosso estudo de hoje. Tá? Então nós vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar a figura de Mestre Jesus e vamos mentalizar também a cor verde de cura sobre nós e sobre todas aquelas pessoas, né, que o máximo que nós pudermos, tá? Mentalizar nossos familiares, nossos amigos, tá bom? Então vamos nos concentrar, tá? Nesse momento, e assim, fechando os nossos olhos, mentalizando o Mestre Jesus, mentalizando a cor verde, sempre, né, agradecemos. Primeiro, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos, realizando, conversando, né, mais um estudo sobre assuntos edificantes, né, e que nós possamos nos lembrar desse estudo, desses ensinamentos, né, no dia a dia. Tá? Nós possamos nos lembrar principalmente do exemplo de Paulo, do apóstolo Paulo, da transformação do Paulo,
de Paulo, da reconciliação com Tiago Menor, né? De toda essa transformação fantástica que teve o apóstolo Paulo. E vamos também, né, pedir a espiritualidade amiga que interceda nesse momento tão difícil, complicado que vivemos, né, que vive o mundo, né, com essa questão da pandemia, tantos entes, né, familiares, né, se despedindo das famílias, indo para o plano espiritual, deixando aquela saudade. Vamos pedir por essas famílias que recebam todo o conforto, todo o apoio da espiritualidade amiga, e que os espíritos também que estão partindo também por essa questão aí do coronavírus possam receber todo o amparo da espiritualidade amiga, tá? Dos seus guias, de seus mentores. E assim, pessoal, nós vamos nos despedindo, né? Agradecendo, sempre agradecendo, nunca vai ser pouco, por esse abraço do Mestre Jesus. Sintam esse abraço do Mestre Jesus e que nossos guias e mentores, juntamente dentro desse abraço do Mestre Jesus, possamos seguir após o estudo de hoje, né? No nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, na convivência com as pessoas mais próximas e também enfrentando com resignação e com a capacidade melhor os obstáculos, né, as doenças, as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento e outras tantas que sabemos que existem, né, no nosso mundo. Que assim seja, Pai querido, esteja com todos nós. Agradecemos, Deus, por essa oportunidade e te pedimos que nos ampare. Te pedimos que esteja sempre conosco nesse abraço de Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Bom, então hoje, né, despeço de vocês, tendo a satisfação, mais uma vez eu agradeço mais essa oportunidade, tá? Aos trabalhadores, né, do Teresa de Jesus. Bom, fiquem com Deus, gente. Bom final de semana, tá bom? Tchau.